Fala galera, mais uma questão aí de geometria espacial. Essa aí é da prova da UBMEP de 2005. E fala o seguinte: na casa de Manuel há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja base é um quadrado de 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros, como na figura. No mínimo, quantas vezes o Manuel precisa ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Então, o Manuel tem uma lata como essa aqui na figura, né? Onde a base é quadrada, com 30 centímetros de lado, e a altura é 40. E aí ele quer encher uma caixa d'água de 2 metros cúbicos. Então, o que a gente precisa aí saber, né? Ele quer saber quantas vezes ele vai ter que ir ao rio, tá? Até encher essa caixa completamente. Então a gente precisa saber qual é o volume de água que comporta essa lata, né? Então lembrando que o volume aí desse cilindro vai ser dado pela área da base vezes a altura, né? Desse prisma, na verdade, né? A gente teve cilindro na questão anterior, na outra questão. Agora a gente tem um prisma de base quadrada, né? Ou um paralelepípedo aí, ok? Então o volume dessa lata é dado por área da base vezes a altura. E aí a gente pode calcular, lembrando que a base é um quadrado de 30 por 30, então vai ser 30 vezes 30, a área da base, vezes a altura, que é 40. Então, 30 vezes 30 vezes 40 vai dar 3.600, mais 3.600 centímetros cúbicos. A gente tem que tomar cuidado, porque a capacidade da caixa d'água está em metros cúbicos. Então, ou a gente poderia ter transformado esse 30 e esse 40 centímetros em metros, logo, né? Daria 0,3 e 0,4 metros, e depois calculado, ou calcular antes. Tá? Se a gente calcular antes, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar isso aqui em metros cúbicos. Então, para quem não lembra, tem aquela tabelinha de conversão, né? A gente pode aí estar multiplicando e dividindo por 1.000 para estar trabalhando aí com as unidades, né, ao cubo aí, metros cúbicos e decímetros cúbicos. Então a gente está em centímetros cúbicos, eu quero chegar em metros cúbicos, então eu vou dividir por 1.000 duas vezes, né? Então basta eu multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 6, ou seja, eu tenho que voltar 6 casas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso vai ser igual a 0,36 metros cúbicos, ok? Então agora ficou fácil, eu sei que a lata comporta 0,36 metros cúbicos e a caixa tem 2 metros cúbicos. Eu quero descobrir quantas vezes ele vai precisar, eu quero descobrir quantas latas eu preciso para encher essa caixa, né? Então basta dividir 2 por 0,36, ok? E aí vocês podem dividir de diversas formas, né? A gente pode aproveitar que 0,36 é 36 vezes 10 elevado a menos 3, a gente subir esse 10 a menos 3, tá? Ou usar 36 dividido por 1.000, né? Quando quem precisar. Então a gente vai ter 2 vezes 10 elevado a 3, ou seja, 2 vezes 1.000 dividido por 36. A gente vai ter 2.000 dividido por 36, que vai ser igual, fazendo essa continha, 55,555, né? Dá uma dízima periódica aí, tá? Lembrando que a gente poderia ter simplificado aqui por 2, né? E reduzir essa conta aí, tá? Ou dividir direto 2.000 por 36. E aí 55,555. Então, quantas vezes, no mínimo, ele precisará ir até o Rio? Ele vai precisar ir 55 vezes com a lata cheia. Depois ele não vai ter enchido completamente, ele vai precisar de mais um pouco ainda, né? Isso, lembrando que a gente está considerando que ele está sempre trazendo as latas cheias, né? Então, ele vai ter que ir mais uma vez, né, para completar esses 5, né, 0,5555. Então, ele vai ter que ir lá pegar mais uma vez. Ou seja, ele vai precisar ir ao rio buscar essa água 56 vezes. Tá? A opção correta, letra E.